Desde a sua formação, o Estado judaico enfrentou desafios existenciais. E o povo judeu é muito bem familiarizado com a ameaça iminente de extermínio. A ideia de que nós estamos lutando pela própria sobrevivência do povo judeu visita cada nova geração de uma nova maneira. Na semana passada, nós discutimos um pouco o cenário político e social em Israel, com os movimentos que nos levaram até o dia 7 de outubro e o início da guerra. Hoje, nós vamos analisar as consequências e implicações até aqui desse conflito que está no centro de um Oriente Médio em chamas. Os efeitos dessa guerra para a sociedade israelense é uma tarefa ingrata. Em primeiro lugar, porque para fazer isso, eu preciso falar de números e estatísticas. Só que números e estatísticas, ainda que sejam importantes para a gente compreender intelectualmente o que está acontecendo, às vezes nos escusam para uma análise clínica, completamente desconectada da realidade visceral que está sendo vivenciada por Israel. Falando de uma tragédia, nada é mais desumano do que tentar quantificar a dor e colocá-la na balança e definir de quem é a dor que pesa mais. Qualquer discussão que vale a pena tem que enxergar as pessoas por detrás dos números e as motivações por detrás das estatísticas e considerar uma gama de fatores que exigem de nós uma maturidade que está rara no diálogo coletivo de hoje em dia. Em segundo lugar, é porque é inevitável que alguém pule para dizer: e os palestinos? Olha para os números, veja os vídeos. Como se comparar dor com dor fosse trazer qualquer tipo de solução para uma tragédia dessas. Então deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui. Essa análise diz respeito à sociedade israelense e não à sociedade palestina. Sobre os palestinos, eu vou fazer um vídeo separado. Então, por favor, me larga de ficar comentando a cada 30 segundos do vídeo. E dos palestinos, você não vai falar não? Porque não vou falar. Eu não estou falando deles agora. O Instituto de Pesquisa de Segurança Nacional da Universidade de Tel Aviv nos traz a última atualização estatística da guerra, com dados que são corretos até o dia 15 de setembro de 2024. 2.379 israelenses mortos em ataques diretos. 17.928 israelenses feridos em ataques diretos. 101 sequestrados ainda em cativeiro dos 250 que haviam no começo da guerra. 143 mil israelenses refugiados por causa da guerra. 68.500 deles no norte de Israel. E mais de 19 mil mísseis lançados contra Israel. Desses, 9.530 vieram de Gaza, 7.560 vieram do Líbano e da Síria, 170 vieram do Irã e 200 do Iêmen, sem contar outros 340 ataques a embarcações na entrada do Mar Vermelho. E esses dados são graves, porque se nós traçarmos uma comparação com os outros conflitos na história moderna de Israel, a gente percebe que o que está acontecendo agora é quase sem precedentes, com exceção à Guerra da Independência entre 1947 e 1949, que além de ser a mais longa, foi também a mais sangrenta guerra de Israel. Dê uma olhadinha junto comigo nessa tabela. Na Guerra de Independência, morreram 6.373 pessoas, dos quais 4.000 eram soldados e 2.373 eram civis. Na Guerra dos 6 Dias, morreram 799 pessoas, apenas 20 eram civis. Na Guerra do Yom Kippur, morreram 2.706 pessoas, mas apenas 17 eram civis. Ou seja, quando se trata de mortes de civis, apenas a Guerra da Independência foi mais devastadora do que a atual. E isso que precisa se levar em conta que a Guerra da Independência durou 20 meses. E o conflito atual está agora com 12 meses, sem ter um sinal claro de quando chegará ao fim. Em termos de números de feridos, nenhuma guerra que enfrentamos se compara a essa. Agora, os dois grandes parâmetros que nós precisamos analisar para realmente compreender as consequências dessa guerra são os refugiados israelenses e os sequestrados. Então, vamos primeiro tratar dos refugiados. Atualmente, nós temos 143 mil refugiados em Israel. Ou seja, pessoas que tiveram que abandonar suas casas, se deslocar para abrigos e hotéis, apartamentos alugados ou para casa de familiares,
por estarem em locais onde a guerra é ativa e o risco para a população civil é muito grande. Muitos deles tiveram suas casas destruídas e o retorno para a normalidade, ao que tudo indica, ainda leva alguns bons anos. 143 mil refugiados representam basicamente 1 em cada 70 israelenses. A única outra vez em que Israel passou por algo parecido foi durante a Guerra da Independência. Na ocasião, como consequência das batalhas, 1 em cada 10 israelenses tornou-se refugiado por um período de mais ou menos 1 ano e meio. Só que ainda que proporcionalmente esse número seja maior, as circunstâncias agora são diferentes. Durante a Guerra de Independência, a nação de Israel estava justamente sendo estabelecida, as suas fronteiras estavam sendo definidas, e isso enquanto a gente ainda estava cercado por inimigos de todos os lados. É muito mais cabível, por assim dizer, que nesse processo de parto, de estabelecer a nação, partes significativas da população que viviam ao longo das linhas, que estão para se tornar fronteiras, sejam deslocadas. É claro que para as pessoas vivendo aquele momento há mais de 70 anos atrás, nada disso era cabível. Eu tenho certeza que a dor de perder o lar e ter que fugir com uma mala na mão apenas 3 anos depois do Holocausto foi, no mínimo, traumática demais. Ainda assim, em termos gerais, faz muito mais sentido que a população civil sofra e seja deslocada, enquanto o país está recém-nascendo, sem toda a força que precisa para poder impedir uma coisa dessas. Agora, considerar que nos dias de hoje, tendo o exército que temos e a força que a gente tem, que tenhamos quase 150 mil refugiados, é absolutamente inconcebível. Principalmente porque isso marca uma mudança drástica na realidade militar israelense. Israel sempre manteve a seguinte estrutura: nós temos as nossas fronteiras, ok? E para além das fronteiras, nós temos corredores de segurança. Áreas que, ainda que estejam no território de outro país, como o Líbano, por exemplo, são monitoradas pelas forças armadas israelenses para evitar o estabelecimento de forças inimigas próximas da população civil de Israel. Esses corredores são como um buffer entre o inimigo e as nossas casas e ruas e escolas. No caso do Hezbollah, no Líbano, esse buffer deveria ter cerca de 30 quilômetros. Isso, inclusive, foi determinado pela Resolução 1701 das Nações Unidas. Até o dia 7 de outubro de 2023, em teoria, civis israelenses podiam viver tranquilamente, mesmo estando em proximidade com as fronteiras. Porque esses corredores de segurança estavam para além da fronteira. E o que está acontecendo agora é que, ainda com a mesma intenção de preservar a nossa população civil, o governo ordenou a desocupação de várias das cidades que ficam a certa distância da fronteira com o Líbano e com Gaza, efetivamente trazendo esse corredor de segurança para dentro do território nacional. E isso é inédito e é terrível para Israel. É como se a gente tivesse encolhido de tamanho. Os quase 150 mil refugiados são um sintoma de um problema sério que Israel precisa resolver com urgência. O nosso poder de dissuasão no Oriente Médio diminuiu. O Oriente Médio funciona muito mais na força do que na diplomacia. Todos os acordos de paz duradouros que nós firmamos com nossos vizinhos vieram depois de vitórias militares avassaladoras. Porque, em termos coloquiais, o cara precisa saber que não consegue de jeito nenhum te vencer para daí te respeitar o suficiente para se relacionar contigo de maneira correta. Israel tem um relacionamento cordial com todos os vizinhos que assim desejam. Mas esse relacionamento veio do respeito gerado pela certeza de que se alguém mexesse conosco, não sobraria muita coisa para contar a história. E antes que alguém chame Israel de bully, dá uma olhadinha na China, na Rússia, nos Estados Unidos, na União Europeia. Todos eles agem absolutamente da mesma forma, mas nas suas diferentes linhas de influência. Ao que tudo indica, esse sentimento de medo, de pesar as consequências antes de atacar Israel e considerar que isso não vale o preço, está muito menos presente hoje em dia. Os motivos para isso são inúmeros, desde a proliferação do antissemitismo e a aceitação do discurso anti-Israel em quase todos os fóruns políticos mundiais, principalmente os mais progressistas, até a falta de uma resposta mais rápida e mais potente ao Hamas em Gaza e ao Hezbollah no Líbano.
fato é que, enquanto o Oriente Médio não tiver certeza absoluta de que não vale a pena atacar Israel, os ataques continuarão pipocando e as nossas cidades fronteiriças não voltarão a ser seguras. Agora, vamos analisar a questão dos sequestrados. No dia 7 de outubro, 250 cidadãos israelenses e estrangeiros foram sequestrados das suas casas pelo Hamas. Destes, 117 voltaram com vida para Israel. 8 deles resgatados em operações militares e os outros através de acordos em troca de prisioneiros palestinos. E para podermos falar disso, é primeiro preciso fazer uma distinção entre um prisioneiro de guerra e um sequestrado. Um prisioneiro de guerra é um soldado ou um civil que está numa zona de guerra e é preso pelo exército inimigo. É preciso que fique bem claro que não foi isso que aconteceu. O plano do Hamas, desde o princípio, era invadir as casas de civis e sequestrá-los. Crianças, idosos, mulheres e homens, sem distinção nenhuma entre militares e civis, que além de serem sujeitos a todo tipo de violência no momento do ataque, violência sexual, mutilação e uma infinidade de outras coisas, estão sendo mantidos em cativeiro sem a menor preocupação com seus direitos humanos garantidos pela Declaração de Genebra. A última tragédia que tomou conta dos noticiários em Israel relacionada com os reféns foi o assassinato de 6 deles, que estavam sendo mantidos em um túnel. A nação entrou em choque ao ver as cenas divulgadas pelo porta-voz do exército do local onde eles foram mantidos e executados. 2 mulheres e 4 homens passaram meses juntos em um túnel completamente escuro, onde não havia espaço suficiente para colocar-se de pé, e ainda assim, apenas 2 pessoas podiam deitar-se de uma única vez. Além do sangue e de alguns artigos pessoais, foram encontradas garrafas com urina, baldes com as necessidades dos reféns. Uma das reféns mortas, uma mulher adulta, estava pesando apenas 36 quilos, tamanha desnutrição. E presume-se que em condições similares ainda hajam outros 101, dentre os quais a família Bibas, por exemplo, cujo membro mais novo foi sequestrado pelo Hamas com poucos meses de vida. O peso que essa realidade imprime na alma de todos nós aqui é quase insuportável. Para você que está me assistindo na internet, quem sabe a lembrança de que hajam reféns em Gaza seja algo que volta e meia, passa por sua mente, com pesar. Para o povo de Israel, nem que a gente quisesse esquecer o que nós não queremos, haveria como. Todos os dias, em todos os jornais e programas de rádio, nós ouvimos da luta dos familiares dos sequestrados. Em todos os semáforos, todos os outdoors pelo país, na entrada de todos os prédios e escolas, todos os restaurantes, em todos os locais públicos, nós vemos as suas fotos e os seus nomes. Eles estão por todo lado e a alma do país inteiro está dentro dos túneis junto com eles. Agora, termos gente sequestrada por nossos inimigos, infelizmente, também não é novidade. Na Guerra dos 6 Dias, por exemplo, 15 soldados foram feitos reféns. Na Guerra do Yom Kippur, 314 soldados tornaram-se reféns. Além deles, houveram outros casos esporádicos de civis e soldados sendo sequestrados por organizações terroristas. Mas nunca com tanta crueldade, de dentro de casa, nunca bebês e idosos, e nunca durante uma transmissão ao vivo pelo Instagram, Facebook e TikTok, como foi aquele show de horrores do dia 7 de outubro. Os refugiados e os sequestrados são os 2 fatores mais drásticos do conflito atual. E o ponto de colisão entre essas 2 realidades é o cerne da discussão mais dolorosa que a sociedade israelense está tendo que ter nesse momento. Por um lado, para restaurar a vida normal para quase 150 mil pessoas, e principalmente para aqueles quase 90 mil refugiados do norte de Israel, a única solução é a intensificação da atividade militar. Israel precisa limpar o sul do Líbano do Hezbollah e restaurar a sua força de dissuasão no Oriente Médio. Por outro lado, por mais que o exército israelense seja extremamente capaz e cirúrgico, os números não mentem. E mais de 100 reféns foram liberados através de acordos de cessar-fogo, enquanto apenas 8 foram resgatados por operações militares. E o risco para a vida dos reféns é que aconteça com todos o que aconteceu com os últimos 6, que ao ouvir a aproximação dos soldados israelenses, os terroristas partam para a execução dos reféns, ao invés de permitirem que eles sejam resgatados. A maioria das famílias dos reféns, e junto com eles grande parte da população,
estão exigindo um acordo de cessar-fogo que seja firmado imediatamente, esperando que isso traga a liberação dos reféns em troca de terroristas palestinos, como foi o caso dos mais de 100 no ano passado. Mas há muitos outros, inclusive alguns familiares de reféns também, que são da opinião que a pressão militar sobre o Hamas foi o que os trouxe para a negociação no ano passado, e que apenas mais pressão é que pode trazê-los novamente à mesa. E o complexo aqui é que, ainda que a opinião pública esteja basicamente partida no meio nesse assunto, a realidade é que provavelmente os dois lados estejam corretos. É correto presumir que a intensificação das operações militares israelenses, seja em Gaza ou mesmo no Líbano, coloque a vida de todos os reféns em perigo ainda mais eminente. E também é correto que a única coisa que pode trazer o Hamas a negociar em boa fé, se é que se pode dizer isso deles, é que eles não vejam outra saída a não ser utilizar os reféns como carta de barganha. Só que enquanto nós estamos outra vez tentando dialogar sobre esse tema doloroso, cada um com o megafone na mão, a realidade prática está cada vez mais complicada. Isso porque, por causa da pressão internacional, Israel está enviando toneladas e toneladas de comida, de ajuda humanitária, de vacinas, de combustível, de água para Gaza. Acontece o ridículo de o Hamas destruir tubulações israelenses que abastecem Gaza com água e o exército de Israel ter que ir consertar, para que o povo de Gaza não sofra ainda mais as consequências da sua liderança sanguinária. Ainda que na perspectiva humanitária isso tudo seja muito coerente, na prática, o que a gente está fazendo outra vez é sustentando a estabilidade do Hamas. Enquanto entrar em Gaza água, eletricidade e combustível, quem lucra é o Hamas. Inclusive, a maior fonte de renda para o Hamas agora é apreender ajuda humanitária e vendê-la para o seu próprio povo por valores astronômicos. Então, parece-me haver duas opções aqui, igualmente terríveis, ambas. Ou a gente para de alimentar a serpente em Gaza e expandimos significativamente a atividade militar no Líbano, o que restauraria o nosso poder de dissuasão e traria segurança para as fronteiras, permitindo que os refugiados voltassem para casa, mas isso correndo o risco de perdermos os reféns e ainda de atrairmos mais embargos e confrontos diplomáticos com o resto do mundo. Ou então assinamos um cessar-fogo sem nenhuma garantia de que o Hamas iria cumpri-lo, sem nenhuma garantia de que algum refém voltará com vida, e relegando os refugiados em Israel a um futuro incerto por pelo menos alguns anos pela frente, e ainda aniquilando completamente o poder de dissuasão israelense. E esse conflito está abalando as estruturas do ethos israelense, porque a nossa identidade nacional está edificada em duas grandes realidades paralelas: em sermos uma nação cujo propósito é a defesa do povo judeu, e que, portanto, não mede esforços militares para garantir a sua segurança, e, ao mesmo tempo, em termos aquele valor judaico pela vida, exprimido na máxima talmúdica, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. A expressão mais prática desse conceito se deu em Israel através das trocas de prisioneiros. Na Guerra da Independência, por exemplo, liberamos 5.500 prisioneiros egípcios em troca de um único piloto israelense. E isso se repetiu dezenas de vezes, onde pagamos o preço que fosse necessário, liberando milhares de soldados prisioneiros e até mesmo de terroristas, em troca às vezes do corpo de soldados para que suas famílias pudessem enterrá-los, ou em troca de 1 ou 2 reféns com vida. A última grande negociação dessas foi para liberar Gilad Shalit, que passou 5 anos como refém do Hamas, por quem nós trocamos 1.027 prisioneiros terroristas palestinos, entre eles o próprio Yahya Sinwar, o atual líder do Hamas e mandante do 7 de outubro. Esse sempre foi um valor que nos trouxe orgulho. A gente valoriza a vida acima de qualquer vitória estratégica. E esses dois princípios já foram colocados à prova dezenas de vezes. A leitura que eu faço, no entanto, é que essa é a primeira vez que eles estejam sendo colocados à prova juntos, ao mesmo tempo. E é aqui a grande questão, porque eu ainda não sei, e eu duvido muito que alguém nesse país saiba, como é que faz para manter esses dois valores ao mesmo tempo. Para gente como eu, que encontra na história analogias que ajudam a interpretar a realidade atual, fica difícil não considerar esse momento em Israel como um divisor de águas. Isso porque, durante o período bíblico, quando o povo de Israel estabeleceu um reino soberano e independente nessa terra, a força e a estabilidade de Israel perduraram aproximadamente 70 anos.
durante os reinos de Davi e Salomão, depois dos quais o reino unificado rachou no meio e a estabilidade política e social despencou de um desfiladeiro, cujo fim foram diásporas e cativeiros em solo estrangeiro. A próxima vez que houve uma real independência e soberania judaica foi durante o período dos Hasmoneus, em uma janela de aproximadamente 63 anos, quando o povo de Israel conseguiu se livrar da ocupação grega e ainda antes de serem conquistados pela República Romana. A próxima vez da história em que o povo judeu encontrou-se unido, livre e soberano em sua própria terra foi em 1948, com o ressurgimento do Estado de Israel, que agora já tem 76 anos. Os dias de êxito e unidade da primeira casa duraram 70 anos, da segunda casa duraram 63. E agora, nessa terceira casa, nós estamos vivendo o período mais extenso de unidade e soberania nessa terra que já vivemos. E ainda que essa abordagem seja um tanto filosófica, eu não consigo fugir do pensamento que estejamos diante de uma prova que vai determinar que tipo de nação nós seremos daqui para frente. Isso porque depois do período de Davi e de Salomão, e também depois dos Hasmoneus, Israel continuou existindo. Nós temos uma história de quase 4.000 anos ininterruptos nessa terra. Sempre houve um remanescente em Israel. A questão é como? Simplesmente sobreviver aqui, vivendo em um estado de fragmentação e fraqueza, como vassalos dos interesses de outros poderes mundiais, ou vivermos livre em um estado unido, seguro e soberano? Essa é a questão que, ao meu ver, está na balança nesses dias decisivos. E por mais que seja uma lição dolorosa, essa perspectiva histórica me faz compreender que faz sentido que nós estejamos debatendo justamente esses conceitos fundamentais sobre quem nós somos e principalmente sobre quem nós queremos ser. Obrigado por chegarem comigo até aqui nesse vídeo. Se você gostou dessa análise, me dá uma forcinha e se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha ele com quem você acha que se interessa por Israel. Muito obrigado. Meus amigos, eu tô vindo para falar com vocês do futuro. É isso mesmo, porque esse vídeo que você acabou de assistir, eu gravei há mais ou menos 2 semanas atrás, uns 10 dias atrás, e durante esse período, muita coisa aconteceu no Oriente Médio. A operação dos beepers explosivos, a eliminação de Hassan Nasrallah, que era o líder do Hezbollah, e literalmente uma revolução em toda a ordem do Oriente Médio. A gente tem muita coisa para discutir a respeito desses últimos acontecimentos. Por isso, o próximo vídeo que vai ser liberado aqui no canal vai ser justamente a minha análise sobre esses últimos 10 dias. Fica ligado.